Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui com um tema muito importante para vocês: como encontrar a verdadeira alegria. E a gente está com um convidado especial. É o obreiro Elvis, da Igreja Resgatar, da qual eu faço parte também. Ele vai se apresentar para vocês. Fica à vontade, obreiro. Tudo bom, Wagner? A Tudo graça e a jóia? paz, né, para todos. Eu me chamo Elvis. Estamos sendo desafiados, né, hoje aí pelo Wagner, para responder aí sobre esse assunto aí que é importante. É isso aí. O assunto é como encontrar a verdadeira alegria. E formulei algumas perguntas aqui e tô aqui com uma colinha aqui, um papel aqui, e vou dirigir essas perguntas para você. E vamos iniciar? Obreiro, sou membro de uma igreja, procuro fazer o bem aos outros, faço doação de cesta Vamos? básica, não roubo, não mato, acho que mereço ter uma vida de alegria. O que mais preciso fazer para ter uma vida de alegria? Olha, Wagner, fazer essas coisas, né, que você disse, como dar cesta básica, não roubar, não matar, procurar ser aí uma pessoa honesta, são coisas boas em si, né? Porém, praticar essas coisas não nos dará a garantia de felicidade, né? Na pergunta aí você disse que quem pratica essas coisas talvez mereça, né, ter uma vida de alegria. Mas pela palavra de Deus, todas as coisas boas que recebemos nesse mundo é dado somente pela graça de Deus. É como diz em Tiago 1,17. Toda dádiva, tudo perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, quem não há mudança e nem sombra de variação. Na verdade, o que nós merecemos é outra coisa, segundo a palavra de Deus, né? O que nós merecemos é a morte e a condenação eterna. Por quê? Porque lá no Éden, Deus disse a Adão, né, que no dia que ele comesse do fruto proibido, Adão ele morreria. Isso passou para toda a humanidade, né? Todos nós, agora que nascemos, temos o DNA de Adão. Então, nós somos corrompidos, como diz a palavra de Deus, né, da planta dos pés até o alto da cabeça. Todos nós somos corrompidos. Nós temos o DNA de Adão. Então, nós já nascemos escravos do pecado. E todo aquele que desobedece a Deus, ele merece o mesmo salário de Adão, né? A morte e o inferno. Então, concluímos, então, né, com essa pergunta, se merecemos a felicidade, a alegria por fazer coisas boas, praticar boas obras. A resposta é não, né? Concluímos que a alegria é uma dádiva de Deus, na verdade. Porque se Deus fosse nos dar o que nós merecíamos, era a morte e o inferno. Então, a alegria é uma dádiva de Deus. Nós não temos por méritos, né? Paulo, ele recebeu essa dádiva. Paulo, ele desfrutou dessa alegria. E Paulo, tendo essa alegria em si, ele viveu uma vida de satisfação em Deus. Como diz em Filipenses 4:11, né? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo aprendeu a viver contente e alegre em toda e qualquer circunstância, porque ele tinha esse dom de Deus, né? Essa dádiva, a alegria. Na verdade, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ela é uma pessoa. É Jesus Cristo. E só quem tem Jesus Cristo tem a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. E não se tem, né, Jesus Cristo através de praticar boas obras, fazer ações. Segundo o apóstolo Paulo, quem procura a alegria ou salvação através das suas boas obras, eles são pessoas que confiam na carne, né? Como ele diz lá em Filipenses, que os judeus que haviam se convertido ao Evangelho, professavam a Cristo, eles estavam querendo praticar a lei mosaica junto
da crença em Jesus Cristo. E aí Paulo ele confronta esses homens, ele vai dizer que esses homens são maus obreiros, são da falsa circuncisão, e eles confiavam na carne para a salvação. Né? Então Paulo ele confronta essa prática, né? Uma pessoa se achar boa porque pratica obras. Entendo. Mas Breruels, quando você fala, tem algumas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo nosso, e quando você fala confiar na carne, o que vem a ser esse confiar na carne? Então, confiar na carne é confiar nas boas obras, né? Que nós, as obras boas que nós praticamos. Então, segundo a palavra de Deus, para você ser salvo, você precisa somente confiar na obra de Cristo Jesus, não nas obras da carne. A Bíblia diz que as nossas boas obras para a salvação, né, são comparadas a trapos de imundícia. Que, se você for ver no original, ela tem um sentido forte, né, que seria comparado a trapos que a mulher usava no dia da menstruação, né, que seria um absorvente hoje. Então, Paulo, a palavra de Deus compara que as nossas boas obras para a salvação é comparado a isso. Né? Então, não serve para nada. Então, aquele que confia nas obras, ele está enganado. Se ele acha que ele pode cumprir toda a lei de Deus, né? É isso que é confiar nas obras da salvação, é cumprir toda a lei de Deus, ele está perdido, na verdade. Né? Porque Tiago ele vai dizer que para nós nos tornarmos justos diante de Deus, pessoas boas diante de Deus, precisamos cumprir toda a lei de Deus. Né? E os judeus, eles achavam que cumpriam a lei de Deus. Né? Eles interpretavam a lei de Deus superficialmente. Eles não eram cumpridores da lei, por isso que Paulo está dizendo, eles confiam na carne, né? Nós não, nós confiamos na obra de Cristo Jesus, não nas obras da carne, né? Não nas obras feitas pelo homem. Então isso seria confiar na carne. Ah, sim. Dentro dessa mesma pergunta, a gente vê muito falar sobre isso que eu vou lhe perguntar agora. Mas se eu ganhar na Mega Sena, eu posso encurtar esse caminho para a felicidade, não posso? O que você diz sobre isso? Olha, sem Jesus Cristo, ganhar na Mega Sena, na verdade, pode ser um grande perigo. Porque pode você cair em outros pecados que ainda talvez você não havia cometido. Por exemplo, você ganhar muito dinheiro. Se você não ter Cristo Jesus, você vai ser tentado a abandonar sua família. Por exemplo, uma pessoa agora tem condições de viajar, comprar um carro bom, e com certeza vai ter pessoas, ou, por exemplo, se for um homem, mulheres, querendo se relacionar com ele vai ser tentado a largar a família, os filhos, em troca disso, né? Ele pode se corromper, ele pode se tornar uma pessoa orgulhosa, né? Uma pessoa arrogante. Na verdade, a felicidade você só encontra em Jesus Cristo. Né? Ela é a verdadeira felicidade. Esse mundo, ele oferece, né, momentos prazerosos, mas a verdadeira felicidade só se encontra em Jesus Cristo. Por exemplo, Salomão. Salomão foi o homem mais rico que a Bíblia diz que existiu. Né? Deus abençoou ele e ele teve grande riqueza. E ele buscou, né, o sentido da vida, ele buscou os prazeres desse mundo. Né? Ele teve mais de 1000 mulheres, ele teve muito dinheiro, ele teve fama. As pessoas do mundo inteiro iam até o templo, né, de Israel para ouvir ali Salomão discursar e falar da sua sabedoria. Então ele desfrutou de muitos prazeres deste mundo, vários que as pessoas buscam hoje. Mas no final da vida ele escreve em Eclesiastes que tudo é vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então a verdadeira alegria está em viver para Deus, né? Uma vida em viver para Jesus Cristo, né? Entregar a sua vida para Jesus Cristo e Cristo vir habitar em nós através do Espírito Santo, aí sim nós teremos a verdadeira alegria. Né? Não encontraremos alegria em outra coisa. Né?
Talvez você vai encontrar momentos prazerosos, momentos passageiros de alegria, mas no final da conta você não vai preencher esse vazio que está dentro de você. Como alguém já disse, dentro do ser humano tem um buraco enorme que só é preenchido por Deus, né? Um buraco gigantesco do tamanho de Deus, e só Deus pode suprir esse vazio. Né? Não existe outra forma. Entendo. Então, não adianta nada fazer aquela fezinha lá, esquece isso, que isso daí não vai adiantar nada. Né? Apenas alegria momentânea que a gente vai ter aqui. Ah, Deixa eu fora que é fazer uma difícil outra. ganhar, né? Difícil. É, muito difícil. Deixa eu te fazer uma outra questão. Quando você fala que não adianta as obras e etc., mas qual então o objetivo de Deus entregar para Moisés a lei, os 10 mandamentos? Qual o motivo disso? Se eu seguir esses 10 mandamentos, eu não consigo alcançar essa alegria? Então, a Bíblia diz lá em Salmo 19, no verso 7, que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então, a lei de Deus ela é perfeita. Porém, para nós cumprirmos a lei de Deus, nós precisaríamos ser perfeitos. Mas, como eu já disse, nós nascemos escravos do pecado. Então, nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Então por que Deus deu a lei, sendo que nós não podemos cumprir? Né? Eu estava lendo essa semana, esse mês, o livro Nascido Escravo de Martinho Lutero, aonde que Martinho Lutero ele refuta, né, o pensamento de Erasmo. E Erasmo ele disse que Deus deu a lei para o homem. E se ele deu a lei para o homem, isso quer dizer que o homem é capaz de cumprir. Porém, Martinho Lutero ele refuta essa ideia, dizendo que a lei é dada ao homem para o homem ver que ele não consegue cumprir a lei, para ele ver que ele, né, é pecador. Então, a lei de Deus, ela aponta para Jesus Cristo, porque existem duas formas de sermos salvos. Uma delas é você cumprir a lei de Deus. Só que, para cumprir a lei de Deus e você ser salvo, você precisa cumprir toda a lei de Deus por toda a sua existência. Você não pode, em nenhum momento da sua vida, pecar. Você não pode, em nenhum momento da sua vida, pensar em algo impuro. Você ter ódio de alguém, só nisso você já pecou. Então, a lei, ela mostra o nosso pecado, que nós não podemos nos salvar através dela. Agora, outra forma de sermos salvos é confiarmos na obra de Jesus Cristo. Então, por isso que a lei aponta para Jesus Cristo. Nós e vemos que nós não podemos cumprir a lei, nós precisamos de um Salvador. Então, por isso que nós precisamos de Cristo Jesus para sermos declarados justos diante de Deus, né? Aí entra a doutrina da justificação pela fé. Entendi. A gente começou aqui o bate-papo e o bate-papo hoje está sendo justamente como encontrar a verdadeira alegria, né? E a gente queria também falar para essas pessoas que estão nos assistindo, que nós somos da Igreja Resgatar. O Obreiro Elvis, ele está à frente do ministério lá. O pastor Maicon é o que está dirigindo todo o projeto. E a gente tem o endereço da igreja passando logo aqui embaixo, para vocês verem. E vocês estão convidados a estarem lá conosco, cultuando a Deus. E eu queria fazer mais uma pergunta. Você falou aí sobre a salvação, como encontrar a salvação. Mas fica uma coisa que muitos perguntam.
Eu vou fazer essa pergunta justamente porque eu já vi muitas pessoas perguntarem sobre isso. E se eu não entregar o dízimo na igreja? Se eu não entregar o dízimo para Deus, eu posso ainda ser salvo? Olha, a salvação, ela é independente das obras, né? A salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Lá em Gálatas 2,16 vai dizer: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Efésios 2,8 também vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante, por meio da fé, né? Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação, ela não, não depende do dízimo, né? Nós vemos muito esse discurso dentro das igrejas da teologia da prosperidade, né? Eu já vi um líder religioso dizer que se você não der o dízimo, né, você vai para o inferno, né? Ele associa lá Malaquias 3:10, né, que diz que o homem rouba a Deus quando ele deixa de entregar o dízimo, e a Bíblia diz lá em Apocalipse que os assassinos, né, os ladrões, não herdarão o reino dos céus. Então, colocando a salvação em relação ao dízimo, né? Isso é considerado uma heresia, né? Não, a salvação é somente pela fé, pela graça sois salvo, mediante a fé, né? É dom de Deus, não vem de obras para que o homem não se glorie, né? Então, essa história de dízimo aí, para ser salvo, é uma heresia, né? Se você participa de uma igreja assim, de teologia da prosperidade, saia dela, né? Não é uma igreja, é uma falsa igreja, e nós, né, devemos combater, né, essas falsas igrejas, né, onde tem esses falsos ensinos, esses falsos pastores. Por quê? Porque as pessoas estão, infelizmente, né, sendo conduzidas para o erro e estão colocando a alma delas, a vida delas, a família delas em perigo. Porque imagina, se você está em uma igreja onde não prega o verdadeiro evangelho, onde fala de salvação, onde fala de arrependimento, onde fala da palavra de Deus, você pode estar indo para o inferno. A Bíblia diz: como não pode um cego guiar outro cego, os dois irão cair no abismo, né, no buraco. Então, você que faz parte dessas igrejas que impõem o dízimo para você ser salvo, né? Fuja dessas igrejas, fuja desses homens, né? Entendi, A pastor. Bíblia vai dizer que são Entendi. inimigos de Cristo, né? Eles são cães. Exato. E você chegou a falar aí sobre justificação pela fé, né? Você até citou um versículo aí. Mas o que vem a ser? Como que é essa justificação pela fé? Muitas pessoas não sabem o que é isso. O que vem a ser essa justificação pela fé? Porque a gente vê muitas pessoas acreditando que pode até mesmo perder essa salvação e não crê da mesma forma como a Bíblia diz, da justificação pela fé. Eu queria que você dissesse para mim o que vem a ser essa justificação pela fé. Ok. Esse tema, né? Esse termo justificação pela fé, ele surgiu na época da Reforma Protestante. E, infelizmente, hoje, poucas igrejas, né, evangélicas falam sobre isso. Mas esse é um tema central da fé cristã, né? A justificação pela fé. E Martinho Lutero, quando ele fazia parte da Igreja Católica, ele, lendo o livro de Romanos, ele viu lá que o justo viverá pela fé e que a salvação era somente pela fé em Jesus Cristo. A salvação não era por obras, como a gente já abordou, e também a salvação não era por você fazer parte da Igreja Católica, né? A salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. E por que justificação? Porque nós temos uma dívida com Deus. O homem pecou e ele pecou contra um Deus
que é santo, 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 soberano, poderoso, criador de todas as coisas. Então nós temos uma dívida eterna, porque nós ferimos um Deus eterno, nós desobedecemos um Deus eterno. Então, para pagar essa dívida, não há dinheiro no mundo que pague, não há ouro nem prata. E Jesus Cristo, ele pagou a nossa dívida, né, com o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Então, a dívida que era contra nós, ele cravou na cruz. Então, quando nós cremos nessa obra de Cristo Jesus, nós somos declarados justos diante de Deus. Somos justificados pela fé. Eu creio na obra, né, redentora de Jesus Cristo, e que ele pagou a minha dívida, e que agora o meu saldo está zerado. Porém, essa mesma obra de Jesus Cristo, ela nos colocou um saldo na conta, né? Nós merecíamos a morte e o inferno, tínhamos uma dívida impagável. E Jesus pagou essa dívida. Porém, nós não tínhamos méritos para entrar no céu. E Jesus depositou na nossa conta, né, esse saldo, esse mérito. Então, hoje nós podemos entrar no céu por causa da obra de Jesus Cristo. Somos declarados justos diante de Deus, não por causa das obras que nós fazemos, mas pela obra de Jesus Cristo. Então, somos declarados justos diante de Deus. Porque ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pelas obras da lei. Porque ninguém consegue cumprir toda a lei de Deus, né? Como o Tiago já disse. Se você errar um tio da lei, você já está condenado. Então, ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pelas obras. Então, eu creio na obra de Jesus Cristo. Então, diante de Deus, né, eu sou declarado justo. Sou justificado pela fé, né? Então, esse é, assim, uma forma, né, que nós entendemos da justificação pela fé. Infelizmente, né, as igrejas hoje não pregam isso, né? Infelizmente, a maioria das igrejas evangélicas, né? Por isso que quem está em uma igreja onde não se fala desse assunto, né, está com grande risco de não ter sido salvo, né, e ser surpreendido naquele grande dia e ouvir de Jesus, né? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Vós que praticais a iniquidade. Ah, Senhor, mas nós íamos na igreja, nós profetizávamos, nós vimos milagres, fizemos milagres, pregamos, mas se você não confiar inteiramente, né, somente na obra de Cristo Jesus, né, você corre um grande perigo, né? A sua alma está em perigo, né? Por isso que você precisa entender o que é a justificação. É verdade. Os planos de Deus são perfeitos, né? E bem simples, basta crer. E muitas das vezes o próprio homem que complica tudo, né? Obreiro Elvis, vamos finalizar. Eu queria deixar você. Só mais um exemplo que eu, Pode falar. para ficar mais claro, né, dessa ideia, dessa teologia da justificação pela fé e a salvação pelas obras. Em certa ocasião, um jovem rico ele chegou diante de Jesus perguntando: Mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus ele respondeu ao jovem, né? Jesus não respondeu como a maioria dos evangélicos fariam hoje, né? Ah, para você ser salvo, Deus, diria a ele, né? Eu te amo, Jesus te ama. Não. O que Jesus fez? Ele mostrou a lei para aquele jovem rico, né? Porque como eu faço para ser salvo? Ou seja, o que eu tenho que fazer? Então, aí Jesus diz para ele, ó, você tem que cumprir toda a lei. O que diz a lei? Não matarás, não roubarás, né? Ama o teu próximo, ama a Deus sobre todas as coisas. Aí o jovem, achando que cumpria toda a lei, ele disse, mestre, eu cumpro isso desde a minha mocidade.
E Jesus, conhecendo o coração dele, a avareza do seu coração, Jesus diz para ele: vai lá, vende todos os seus bens, né, e dê aos pobres, ser perfeito. Por quê? Porque ali, quando Jesus mostrou a lei para ele, confrontou o pecado dele. Primeiro, ele não amava Deus sobre todas as coisas, ele amava mais o dinheiro, ele amava as riquezas desse mundo. E já quebrou o primeiro mandamento. Jesus também, apresentando a lei, mostrou que ele não amava o próximo, ele não se preocupava com os mais necessitados. Ele também caiu na mentira, né? Ele estava mentindo para si mesmo, né? E ele se entristeceu ali, mas no final a Bíblia diz também que Jesus, ali no texto, se você for ler, Jesus o amou. Então, o fato dele reconhecer, né, e se entristecer, né, pode ser que ele mais tarde possa ter seguido Jesus, né? Mas como que ele queria ser salvo? Através das obras, de ser uma pessoa boa, mas Jesus mostrou para ele que ele não é bom, né? O único que é bom é Jesus Cristo, né? Às vezes nós nos comparamos com um assassino, com um traficante, e achamos que somos pessoas boas. Eu não roubo, não mato, né? Eu não me prostituo. Mas o padrão de bondade, né, é Jesus Cristo. Nós devemos nos comparar com Jesus Cristo. Se nós tivermos a audácia de bater no peito e dizer que nós somos iguais a eles, né, isso já prova que a gente já está errado. Né? Então, por quê? Porque a salvação é somente pela obra de Jesus Cristo, né? Não é pelas obras. Né? Só para ficar mais claro aí, né, para quem for ouvir, um bom exemplo. Ótimo, foi muito boa a explanação, boa explicação, acho que todos entenderam realmente. E eu gostaria de deixar você fazer as suas considerações finais. Primeiramente, queria agradecer, né, ao nosso irmão Wagner, que ali nos ajuda ali, coopera conosco ali na Igreja Resgatar, né? Deus abençoe a sua vida, né? A vida do seu filho Pedro, sua família, né? Que Deus continue te usando, né? De todas as maneiras possíveis, né? Queria, né, deixar um recado para quem estará ouvindo, né? Que este vídeo, né? Que você possa ir nos visitar, né, na Igreja Resgatar, né? Nós ficamos aí na rua José de Moraes, no bairro Retiro da Mantiqueira. Alguns dizem que ali é bairro Sueli, né? Mas na conta lá veio como bairro Retiro da Mantiqueira. Né? Fica ali aqui na cidade de Cruzeiro. Né? Se você ainda não conhece a nossa igreja, né, venha lá nos visitar. Temos culto toda terça-feira às 19h30, todos os domingos, 9h30 da manhã e 7h30 da noite. Então, fica o convite para você estar participando. Né? Se você quiser ouvir as nossas pregações, né? Temos lá o canal no YouTube, né? Tá no meu nome, Elvis da Cruz, é só você pesquisar no YouTube. E temos ali as pregações, né, que nós fazemos ali na igreja. Né? Mas não deixe, né, de nos visitar, você será muito bem-vindo, você e a sua família. Deus abençoe a todos. Legal, muito bom. Eu coloquei também o seu Instagram, o Instagram da igreja, na verdade, que é @resgatar.cruzeiro. O pessoal também pode acompanhar, você vai estar lá também. E posso colocar também o seu telefone aqui para o pessoal, caso queira entrar em contato com você? Pode sim. Tá, esse é o contato do Obreiro Elvis. Se alguém quiser entrar em contato, pode entrar em contato com ele que ele vai atender, É o com certeza. WhatsApp, né? Pode falar com o WhatsApp, né? Mais fácil pelo WhatsApp. Isso, WhatsApp. Hoje em dia, a maior parte dos contatos é o WhatsApp, né? E eu queria finalizar com uma pergunta, mas não para o Obreiro Elvis, mas para você que está assistindo. A pergunta é: você que está assistindo, já encontrou a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria? Se não, é o que o Obreiro Elvis falou. Estamos lá de portas abertas. A Igreja Resgatar está de portas abertas para você aqui em Cruzeiro. Já passamos para vocês o endereço, então fique à vontade para nos visitar, né? Eu acho que é isso.
Você que assistiu esse vídeo, comenta aqui embaixo e diz aí o que você acha sobre isso que a gente comentou aqui, isso que a gente conversou. E eu acho que é isso. Um grande abraço para todos vocês. Amo vocês e até o próximo vídeo.